Nós vamos chamar agora nosso convidado, é o professor de agronegócio global do INSPER, Marcos Janck, a quem eu agradeço aqui pela participação. E nós já vamos então começar a levantar com o senhor essa questão que a Thaís Herédia nos levantou. Como que o Brasil consegue melhorar esses resultados comerciais? A gente teve aí esse número recorde que foi divulgado, mesmo durante uma pandemia, hein? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Thaís. É um prazer estar com vocês novamente e falar sobre esse momento muito bom aí das exportações, principalmente do agronegócio. Bom, e como nós conseguimos, então, esse índice tão bom, professor? Olha, na verdade, tem muita gente que acha, e eu sou um deles, de que nós estamos à beira de um novo boom de commodities, né? A gente teve isso de 2007 a 2012, teve um aumento impressionante dos preços naquele momento, até com riscos aí pelo mundo de abastecimento. E nesse momento a gente caminha para algo parecido com isso, porque é uma retomada muito rápida da demanda, principalmente na Ásia, né? Se você vê já o resultado do ano passado, quando a gente chegou a 101 bilhões de dólares na exportação do agro, a gente cresceu quase 10% para a China, quase 30% para o sudeste da Ásia, para o sul da Ásia e quase 15% para a África. Então, no momento em que o mundo parou e que teve problemas de abastecimento, de cadeias lá de suprimento, o Brasil passou a ser fornecedor dessas regiões. Então, é uma demanda muito firme lá fora, que não foi acompanhada por uma queda da taxa de câmbio, né? A gente também teve o câmbio muito desvalorizado. De maneira que já tem gente que está estimando que este ano vai ser o maior ano da história na exportação do agro. A gente deve passar de 100 bilhões de dólares para mais de 120 bilhões de dólares se a gente olhar os atuais preços de milho, de soja, de cana-de-açúcar e outros produtos, de café, etc., né? Então, realmente é um ano extraordinário para a exportação. Agora, tem um problema grave, que é o que vai acontecer aqui dentro em termos de inflação, né? Porque, na verdade, esse produto que é exportado também é consumido aqui dentro, e nós temos visto já desde o segundo semestre do ano passado uma pressão inflacionária vindo da área de alimentos, principalmente de produtos exportados, né? Então, como sempre, isso aí tem que ser muito bem administrado e temos que torcer para não termos um problema de safra, porque se tiver uma quebra de safra no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Argentina ao longo desse próximo ano, esses preços podem ir para níveis nunca antes vistos. Professor, o senhor citou um dos pontos negativos aqui para o Brasil, especificamente nesse ano, que é um dólar mais desvalorizado, né? Nunca tinha acontecido da gente ter uma balança comercial tão boa, está exportando tanto e o dólar continuar muito alto, que eu imagino que o senhor concorde comigo que tem aí risco embutido, né? Risco de percepção sobre o Brasil. Mas tem um outro ponto aqui que eu quero explorar com o senhor também, que é essa questão da competitividade brasileira. A gente está fadado a ser um país que vai ser muito bom em vender commodity, em vender produtos que têm baixo valor agregado para o Brasil? Olha, a gente já faz isso há bastante tempo, mas eu discordo dessa ideia de que commodity é um produto atrasado, um produto de baixo valor. Não acho atrasado, não. Eu não acho atrasado, não. Eu não quis me interpretei mal. Certa ideia. Mas existe sempre uma certa ideia de que exportar commodity não é tão bom quanto exportar máquinas e equipamentos. Isso daí não se revela como uma coisa que é verdadeira, né? A gente percebe que nessas últimas 2 décadas já tivemos agora talvez 2 booms lá de commodities, com grandes aumentos de preços, e o Brasil cada vez mais ganhando partes de mercado em todo o mundo, né? Portanto, são setores de alto dinamismo, com alta demanda pelo mundo afora e com muita tecnologia embutida. Quando a gente fala lá de um grão de soja, quer dizer, para você chegar nesse grão de soja hoje, que é feito basicamente para exportação no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, precisa de muita tecnologia. Você tem aí de 5 a 10 países que controlam a maioria dos mercados importantes do mundo, certo? Realmente controlam mais do que 50%, em alguns casos chega a 90%, como no caso lá dos 3 da soja. Então, realmente existe aí poucos países que são grandes players, alguns deles são países muito ricos, e esse mercado tem se revelado muito dinâmico no mundo. Por quê? Porque existe um mundo emergente, principalmente na Ásia, que vive crescimento populacional na Índia,
na África também, grandes aumentos de renda per capita, um processo de urbanização muito acelerado nesses países. A China passou de 40% de população urbana de 20% lá para 60% ao longo dos últimos 40 anos. Portanto, é um processo que gera muita demanda por alimentos, ainda mais em tempos lá de pandemia, que a coisa ficou meio reprimida, que tiveram problemas de abastecimento e que nesse ano vai haver uma grande reação e a gente deve ver esse ano preços nunca antes vistos, né? Nós estamos falando aí da soja chegando a R$200 o saco, o milho a mais de R$100, o boi passando lá de R$300 a arroba. Portanto, é um momento aí muito bom para quem exporta, mas, obviamente, isso também tem impacto aqui no Brasil. Professora, acho que eu compreendi, inclusive, o que a Thaís tinha perguntado, porque mais ou menos é o que eu também coloquei aqui para ela. Quando ela falou a questão da commodity também ser, por exemplo, beneficiada aqui no Brasil e exportada numa forma com um valor agregado maior, isso não poderia trazer para a gente aqui no Brasil um passo importante no sentido de manter também umas plantas que tivessem mais emprego, plantas industriais, de beneficiamento, para a gente exportar um produto com maior valor agregado. E também, além, óbvio, claro, do agronegócio fazer tanto sucesso como está fazendo, mas também a nossa produção trazer benefícios para a mão de obra, porque a gente acabou de falar, inclusive, dessa tecnologia aplicada no agronegócio, que faz com que muitas das colheitas hoje sejam totalmente mecanizadas. Então, para a gente trazer também benefícios na geração de empregos aqui no Brasil. Então, mas isso aí já vem acontecendo, né? O agronegócio ele já responde por 22% do PIB, 50% das exportações, 20% lá dos empregos, né? E o que a gente percebe é que existe uma agroindustrialização muito forte, quer dizer, a gente exporta grão de soja, mas também exportamos farelo e óleo, exportamos cada vez mais carnes. Teve uma crise de peste suína lá na China nesses últimos anos, que foi violentíssima, que dizimou 40% lá do rebanho da China, e a gente passou a exportar muito mais carne bovina. Somos o número 1 em carne bovina do mundo, número 1 em frango, número 4 em suínos, número 1 em suco de laranja, número 2 em algodão, 2 em milho. Quer dizer, a gente está entre os maiores exportadores de várias commodities, algumas delas agropecuárias, um pouco mais brutas, e outras agroindustriais, certo? Então, assim, a gente é muito bom nesse segmento. E nosso maior concorrente são exatamente os americanos, que também têm uma pauta muito comoditizada na agricultura, né? A gente hoje está exportando, esse ano devemos chegar a 120 bilhões na exportação e estamos importando apenas 20 bilhões. Então, a gente tem um saldo comercial aí que é o maior do mundo hoje, e que tem a ver com essa grande eficiência que foi conseguida graças à agricultura tropical que temos e também a possibilidade de fazer 2 safras por ano na mesma área, né? Que é o que acontece aqui e não acontece lá nos países ricos. A gente faz hoje soja e milho na mesma área, mesmo ano, mesmo ciclo de chuvas, ou soja e algodão. E já estamos fazendo em algumas regiões soja, milho e boi, exatamente lá no mesmo ano, aproveitando a entre-safra. Então, quando a gente bota tudo isso junto, é uma agricultura de alta produtividade, realmente, e que vai se aproveitar desse novo ciclo que está vindo aí de crescimento das economias emergentes. Os nossos grandes países compradores não são mais países ricos, são essencialmente países emergentes da África e da Ásia. Então, eu acho que há uma oportunidade aí muito grande. E é claro que abrir a economia sempre é bom. O Brasil é muito fechado, como foi dito aí lá pela Thaís, certo? Quer dizer, a gente ainda tem tarifas muito altas. E seria muito importante não só reduzir essas tarifas para trazer mais competitividade para a indústria, né? Mas, ao mesmo tempo, também fazer acordos comerciais. O Brasil ficou para trás na corrida dos acordos comerciais nesses últimos anos. A Ásia acabou de assinar um grande acordo que vai beneficiar a Austrália, a Nova Zelândia, né, alguns países da costa pacífica das Américas, mas o Brasil ficou para trás, né? Então a gente teria que estar mais protegido por acordos comerciais, acordos bilaterais importantes e, obviamente, também trabalhar para que houvesse uma redução dessas tarifas e a gente pudesse ter transações ainda maiores com o mundo, né? Acho que esse é um ponto muito importante mesmo. Muito bom, muito obrigada, professor Marcos Janck, professor de agronegócio global do INSPER. A gente agradece o seu tempo, sua disponibilidade aqui para o Visão CNN. Agradeço também, Thaís Herédia. Obrigada, boa tarde, professor. Muito obrigado, voltarei sempre que vocês precisarem. É um prazer estar com vocês.